dia, irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui na Escola da Palavra e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ensinamento de Jesus a nosso respeito, quando ele declarou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar. Eu te convido a abrir o teu coração, a parar o que você está fazendo e dedicar esses momentos ao ensinamento da palavra, para que o Espírito Santo possa aplicar essas verdades no teu coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor? Graças te damos, ó Deus, por mais um dia. Deus, que o Senhor tem nos sustentado e tem, Senhor Deus, ministrado aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor ministre em cada coração nessa manhã. E ministre, Senhor Deus, a tua verdade, Pai, para que possamos ser frutíferos, Pai, naquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Sal da terra e luz do mundo. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Jesus, logo depois ali das bem-aventuranças, ele declarar as bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, ele traz esse ensinamento para nós. Então, a gente começa com uma reflexão, né? Como alinhar nosso modo de viver com a vontade de Deus e com seus princípios? Como fazer a diferença em meio à sociedade que vivemos? Jesus nos revela a nossa condição como filhos de Deus. Ele nos mostra aquilo que verdadeiramente somos, né? O que nós somos, né? O que Jesus declara que nós somos? Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Segundo o dicionário, a gente deu uma olhadinha, o sal ele é definido como um cloreto cristalino branco usado na alimentação. No sentido figurado, significa graça, vivacidade, né? A gente fala assim, que pessoa sem sal, e aí a gente quer dizer que a pessoa estava meio abatida, meio sem vivacidade, sem graça. A gente usa esse significado figurado na nossa vida, né? E o dicionário também aborda esse significado. Luz significa claridade, luminosidade, brilho, fulgor. São palavras fáceis, né, que a gente usa no nosso dia a dia, fazem parte realmente da nossa existência, e a gente não precisa nem parar para pensar o que significa. Né? Mas como nós estamos no estudo, é bom a gente abordar também os significados. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, nós lemos a narrativa de Jesus que nos compara a esses dois elementos. Jesus disse que nós éramos o sal e que nós éramos a luz. Nós somos, nós éramos não, nós somos. Né? Ele disse de algo que é presente, de algo que é real. É uma comparação e a gente vai conversar sobre isso. Quais são os nossos objetivos com essa lição? O que nós, ao final da lição, nós queremos conseguir, né? Alcançar? O que nós queremos alcançar? Nós queremos compreender, né? Nós queremos chegar ao final dessa lição compreendendo a importância das propriedades de conservação e preservação que o cristão tem, que você tem, que eu tenho, né, no meio em que estamos inseridos. E também que nós possamos reconhecer que a capacidade de influenciar positivamente o mundo nos foi dada por Deus. Nós podemos influenciar as pessoas que nos cercam, os ambientes em que nós convivemos, né, nós podemos trazer essa influência. Nós podemos e nós devemos, porque Jesus ele espera isso de nós. E também viver, né, vivenciar, praticar os valores cristãos transmitidos por Cristo nas comparações que fez entre a igreja, o sal e a luz. Então, a gente precisa compreender, né, tudo parte do nosso entendimento
e entendendo, a gente reconheça que realmente esse é o nosso papel e reconhecendo, a gente venha praticar. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é transformadora, ela pode nos transformar, né? E à medida que a gente se expõe a ela, à medida que a gente resolve praticar a palavra de Deus. Não apenas conhecer, não apenas ouvir falar, não apenas decorar, mas praticar. Vamos ler o texto bíblico, né, no qual a nossa lição se baseia. A gente vai ler na Almeida Revista e Atualizada, mas lá para frente a gente vai ler também numa outra versão. Mateus 5, versículos 13 ao 16 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a importância do sal, né? O sal, ele historicamente, ele tem valor desde a antiguidade, o sal tem muito valor. Né? Hoje em dia a gente compra o sal bem baratinho no mercado, tem vários tipos de sal, cores e origens. E o sal, na antiguidade, era algo caríssimo. Chegava a ser assim valioso, né? Dada também a dificuldade da extração, e também tinha os tipos de sal, né? Tinha o sal que servia e tinha o sal que não servia para salgar. Por isso que Jesus fala, se o sal não salgar, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A gente vai ver isso mais à frente. Por que o sal era pisado pelos homens? Né? Então, o sal, na antiguidade, ele era muito valioso. Né? Em Roma, tinha até uma entrada principal, né, chamada Via Salária, que era por onde era a principal via de acesso, né? Porque as pessoas, as caravanas passavam nessa via de entrada levando sal, né, para a capital do império. E aí o sal realmente ele tem o seu lugar na história. E quando Jesus falou sobre isso, ele falou sobre algumas propriedades do sal que nós, como filhos de Deus, precisamos vivenciar, né? Precisamos praticar, precisamos ter na nossa vida de maneira aplicada. Então, nós vamos destacar aqui algumas das propriedades do sal, algumas das utilidades do sal e fazer uma breve comparação. O sal tem a propriedade de conservação e essa talvez seja a função mais importante do sal nos dias de Jesus. Não era nem como a gente usa mais hoje. Hoje a gente usa mais para alimentação, né? para dar sabor, realçar sabor dos alimentos. Porém, na época de Jesus, e quando ele falou essas palavras a nosso respeito, a função mais importante do sal era a de preservar. Não tinha geladeira, né? Hoje nós temos geladeira, freezer e etc., mas nessa época não tinha. E os alimentos envolvidos no sal, aplicados com a técnica de conservação do sal, eles duravam mais tempo, eles conservavam mais tempo. Essa propriedade, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas ela nos dá uma conotação, um sentido da necessidade de conservarmos nossa fé constante, né? E também a constância da nossa santidade, a constância do nosso compromisso com o Senhor.
o sabor, né? Nos dias de Jesus também se utilizava o sal para sabor, mas era pouco. Não era como a gente usa hoje, que a gente usa em tudo, né? O sal é o principal tempero, né, que a gente tem, né? A gente vê que quem faz churrasco não pode faltar o sal, né? Se faltar o sal, a gente não, ninguém elogia que a picanha está maravilhosa se o sal não tiver presente, né? E ninguém elogia o sal, né? O sal é um agente secreto, né, na sua atuação, porém ele não está em evidência como ingrediente, mas ele é muito sentido quando ele falta, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre essa propriedade, né, de dar sabor, de acentuar o sabor. O sal, né, nessa época, ele era usado como medida de pagamento, né? Salário significava dinheiro para comprar sal, né? E salário também, o sal também, além de receberem o dinheiro para comprar sal, o sal era uma parte do pagamento. Muitos homens recebiam o sal como uma moeda, né, como uma unidade monetária. Então, daí vem a palavra salário, né, ela é derivada do sal. O sal ele era usado também para celebrar contratos, né? Na antiguidade, fechava-se contratos com uma medida de sal, que significava honra, fidelidade, né? Aquele contrato foi selado, né, com aquela medida de sal, e eles trocavam presentes de sal entre eles, né, como um significado de que aquele contrato ele não poderia ser quebrado. Eram aquelas pessoas que estavam celebrando aquele contrato, iam manter sua fidelidade, a sua honra ao que foi acordado ali no contrato. Nos tempos antigos, ele era usado também como oferta, né, em rituais religiosos. Ele não podia faltar nas ofertas. E daqui a pouco a gente vai ver também que na palavra de Deus também tem a presença do sal, né, nas ofertas, lá no Antigo Testamento. E o sal também era terapêutico, e ainda é, né, ele ainda é. Na antiguidade, os bebês, quando nasciam, eles costumavam dar um banho de salmoura, né, entendendo que ele ia ficar protegido, que ele ia se livrar assim, das contaminações, né, se tivesse alguma doença de pele. E até hoje o sal ele é muito bom para isso, né? Eu me lembro quando a gente teve a oportunidade de morar em cidades que tinha praia, minha mãe sempre falava assim, não, isso aí quando você for à praia, esse machucado do pé ele passa, porque a água do sal que vem da água do mar, ele tem esse poder de curar as feridas superficiais. Então, era uma tradição antiga, mas nos dias de hoje também, o sal também é considerado terapêutico. E aí a gente vai pegar algumas características, né, do sal, algumas características que a gente já abordou, não vamos nos aprofundar em todas, mas em algumas. E aqui você vê em Levítico o sal aparecendo aí na oferta. E Levítico capítulo 2, versículo 13, diz assim: em todas as suas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então, a oferta de adoração ali é baseada na fidelidade, na obediência. Estava explicado de que não poderia faltar o sal. Então, a gente vê também aparecendo no texto de Êxodo 35, capítulo 30, versículo 35. E disto farás incenso,
Um perfume segundo a arte do perfumista, levará sal, será puro e santo, né? Mostrando assim uma adoração completa, uma adoração com toda a entrega e o sal aparecendo. Existem outros textos, né, da palavra de Deus que mostram realmente o sal presente nas ofertas, a gente apenas vai abordar alguns. O sal também, ele é um fator de preservação, como a gente já viu, né? Na antiguidade, eles usavam inclusive para, num processo de mumificação, porque eles usavam o sal para conservar aquele corpo, né, por mais tempo. E, como a gente também já citou, preservação de alimentos. Então, o sal tem essa característica que o Senhor Jesus, ele quer que a gente tenha essa característica na nossa vida. Se a gente conhece a Jesus, a gente já fez uma aliança com ele, se o Espírito Santo habita em nós, nós somos sal. O testemunho da igreja impede que o mundo se degenere tão rapidamente quanto o inimigo deseja. O sistema mundano propaga o quê? Egoísmo, satisfação dos próprios desejos. E esse texto que Jesus fala sobre o sal foi logo depois dele falar das bem-aventuranças, né? Que é o saboroso sal de Jesus. Né? Porque ele diz em 1 João 3,8, a palavra de Deus diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, o pecado, ele contamina a terra. É o pecado que traz a maldição à terra. É o pecado que, ao longo dos tempos, acumulados pecados sobre pecados da própria humanidade, e tem trazido realmente a degeneração do mundo em que vivemos, né? A degeneração da própria humanidade. E o sal, que sou eu e é você, né? O sal que somos nós, o sal que é o corpo de Cristo, o sal que é o verdadeiro cristão, ele está ali para preservar. Ele impede que realmente essa humanidade se degenere de maneira total. A igreja na face da terra, ela traz a presença de Deus, ela traz na sua prática o viver incorruptível que o Senhor espera no meio de um mundo corrupto, né? Corrupto de todas as formas. E a gente, obedecendo a Deus, seguindo ao que o Senhor nos ensina, nós somos esse sal que vai realmente trazer a conservação, que vai trazer a cura, né, para a terra. E nós, imitando Jesus, né, nós vamos fazer o quê? Viver na contramão do sistema, andar como ele andou, negar-se a si mesmo. Essas atitudes, elas fazem parte do estilo de vida do verdadeiro discípulo de Jesus. É andar como ele andou, ser imitador de Jesus, ser imitador do Senhor Jesus como filhos amados, né? E andar como ele andou, não abrir mão, ser honesto, ser verdadeiro, ser íntegro, ser ético, por amor ao Senhor Jesus. Essa é a nossa, tem que ser o nosso estilo de vida como cristão. Nós não podemos, o mundo está se perdendo e todo mundo faz e a gente faz também. Né? Todo mundo faz, o que tem, não tem nada a ver. Tem a ver. Nós temos um Senhor que nos salvou, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, e ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e ele colocou em nós o Espírito Santo, e ele tem para nós uma nova vida, que nós vivamos em novidade de vida, de maneira íntegra nessa terra, onde a gente está, no nosso trabalho, dizendo não à corrupção nos mínimos detalhes, porque muitas vezes a gente pensa em corrupção, em coisas grandiosas, mas a gente, na nossa maneira de viver, no nosso dia a dia, respeitando regras, respeitando leis, por amor ao Senhor, nós estamos sendo sal. Pode estar todo mundo fazendo errado ao nosso redor,
mas nós vamos continuar imitando Jesus, né? Porque nós somos o sal da terra. O maior testemunho é o evangelismo, né? Então, vale a pena nós pensarmos nisso. 1 Timóteo 4,12, né, a segunda parte do versículo diz: ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos ser sal. Precisamos ser sal no nosso trabalho, precisamos ser sal na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança, né? E muitas vezes nós nos encontramos em situações que, se nós não vigiarmos, nós vamos ter as mesmas atitudes das pessoas que não conhecem Jesus. Nós vamos estar no lugar e não vamos fazer nenhuma diferença, né? Mas essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você é que a gente faça a diferença. Nem que para isso a gente ande na contramão do sistema, né? Não é muito confortável, mas é o que agrada a Deus. E o Senhor com certeza vai nos galardoar, né? Por conta disso, porque por conta da fidelidade, que Ele espera que a gente tenha os princípios dele, a palavra dele, né? O mundo ele evolui e ele não evolui para melhor, infelizmente, né? Ele evolui para pior. O mundo evolui para estar cada dia mais distante dos princípios do Senhor, distantes dos princípios de Deus, e cada dia o resultado é esse que a gente vê aí. Cada dia é tragédia em cima de tragédia, e a gente não, a gente precisa, nós somos filhos de Deus, e nós precisamos andar na luz, andar como Jesus andou, né? Ser sal, salgar mesmo. Está todo mundo ali com um pensamento, mas nós sabemos o que o Senhor espera de nós. E essa maneira de viver, né, o nosso testemunho, ele vai realmente ser evangelizador, né, porque você pode ver no seu trabalho, né, as pessoas fazem, uma fala mal do chefe, outra rouba horas no trabalho, fazem às vezes coisas erradas, mas quando elas estão no desespero, quando elas estão em aperto de alma, elas sempre procuram a gente para orar. Pede para orar, olha, ora por mim, né? E por quê? Porque é um testemunho de quem não se corrompeu ali, né? De quem é confiável, é um testemunho de quem tem Jesus, né? E isso mostra realmente a ação de Deus na nossa vida, não por nós mesmos, mas pelo Senhor que faz essa transformação na nossa vida e nosso coração, porque a nossa natureza é má, né? A nossa natureza, ela é perversa, ela realmente, se não for o Senhor, se não estivermos ligados em Deus o tempo todo, nós não conseguiremos ser sal. Para ser sal, nós precisaremos realmente nos dedicar ao Senhor e à sua palavra, a comunhão com Deus, na renúncia, ao deixar as nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Um sabor diferenciado, né? A Bíblia diz, né, Jesus diz que se o sal não salgar, ou seja, se ele for insípido, ele não presta para nada, né? A não ser, como é que ele vai salgar, né? Se ele não tiver sabor. Se o sal estiver no meio que ele tem que estar, mas ele não tiver sabor, ele não vai servir para o propósito de quem usou aquele sal, né? Se você pegar um sal para colocar na comida e o sal não tiver gosto de nada, você vai ficar frustrado, né? Porque o sal, ele precisa cumprir a sua função, tanto de conservação como de sabor, né? Então, o sal transmite aos alimentos um sabor agradável e sadio ao mesmo tempo. No sal tem propriedades minerais que atuam no nosso organismo, trazendo saúde, né?
A gente não pode ficar sem sal totalmente, né? Ele também é um excelente antisséptico, né? A gente já falou sobre isso lá, até quando eu citei o exemplo da água do mar, né? De ser antisséptico, ele de certa forma, ele cura, né? Ele tem propriedades que curam, combinadas com outros elementos. Então, você é o sal que pode trazer cura à terra, que pode trazer cura ao lugar onde você está plantado. Né? Você pode, com as suas atitudes tementes a Deus, trazer cura à sua família, né? Com a sua postura de fé e fidelidade, tendo sabor, não sendo insípido. Você pode trazer cura para o ambiente que você vive. Você vai fazer a diferença. Sua vida vai atuar no resgate de almas perdidas. Elas vão ter a quem recorrer, né? E o seu testemunho será verdadeiramente um testemunho evangelístico. Sal da terra atuando contra a corrupção do mundo. Você não aceitar, né, como a gente já comentou, práticas que não condizem com a palavra de Deus. Não é porque todo mundo está fazendo que está certo, né? E não é porque ninguém fez o certo que o certo deixou de ser certo. Então, o certo de acordo com o quê? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios do Senhor. O sal da terra, que é você e que sou eu, nós vamos atuar contra a corrupção do mundo, o corpo de Cristo. Né? O corpo de Cristo, ele tem essa estratégia de Deus de ser sal e sarar a terra. Né? Ali nas bem-aventuranças, Jesus falou sobre o sal, né? O sal de Jesus, o saboroso sal de Jesus são as bem-aventuranças, o sabor da renúncia, o paladar refinado da justiça. Essa fala de Jesus sobre sermos sal e sermos luz, ela vem logo depois dele falar das bem-aventuranças. Então, essa fala está estrategicamente colocada, ela não foi colocada aí à toa. Né? E nas bem-aventuranças, Jesus vem falando que quem é que é feliz, quem é que é bem-aventurado, quem tem sede de justiça, quem é humilde, quem é manso. Né? Então, são características de Jesus em nós que vão fazer a diferença no meio em que nós vivemos. Esse versículo a gente vai ler ele da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, você é o sal da humanidade. Quando Jesus fala sal da terra e luz do mundo, está se referindo a pessoas com quem nós nos relacionamos. Né? Então, é a humanidade que precisa do sal, é a humanidade que precisa de ver que sim, nós podemos fazer a diferença, nós podemos seguir a Jesus, renunciar, né, a levar vantagem em tudo, né, e sim a dizer sim a fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Sobre essa parte que Jesus, eu achei bem interessante, né, sobre essa parte que Jesus diz que se o sal não salgar, ele é jogado fora, né? Ele não serve para nada, ele não serve para aquele princípio que a gente falou, né? De levar cura, de conservar, de dar sabor, né? De até do salário, né? Como era antigamente, na antiguidade. Se o sal, né? O sal ele era retirado do Mar Morto, né? E quando o sal, tinha uma parte do sal que não servia, era um sal que não era um sal de qualidade, então ele não ia ter esse valor comercial, eles eram amontoados em montes, né? E quando chegava a época de neve,
esse sal ele era jogado no chão para ajudar a derreter a neve. E as pessoas, pisavam, né, no sal. As pessoas, animais, né, hoje em dia os carros, né, o sal era jogado para ser pisado, porque o sal ajuda a derreter a neve, né, e as pessoas não escorregariam na neve. E aí a gente pode até pensar, mas então isso também é útil. Pode até ser útil, mas não é a utilidade que Jesus espera que o sal tenha. Então, se nós estamos no mundo, se nós estamos no meio da humanidade e nós não fazemos a diferença, nós não serviremos ao propósito de Deus para nós. O propósito de Deus não é que a gente seja jogado fora e pisado, mas para que a gente sirva ao propósito de levar cura, de levar sabor, de preservar a vida, de preservar a integridade da humanidade. Outra coisa também que é bem interessante é o posicionamento do sal. Talvez o sal seja bom, ele não vai ser jogado fora e não vai ser pisado. Porém, se ele ficar a vida toda dentro do saleiro, ele também não vai cumprir o seu objetivo. Ele vai estar ali guardado, aquele saleiro pode ser guardado lá no armário lá da cozinha, mas se ele nunca for usado, se ele nunca estiver disponível para ser usado, sem escolher aonde ele vai salgar, né? Sem escolher se a gente vai botar o sal na sopa ou vai botar na carne, vai botar no churrasco ou vai botar no ovo frito, sem escolher, isso na verdade metaforicamente falando, né? De maneira comparativa, se nós formos acomodados, se nós formos infrutíferos, nós seremos sal, mas seremos sal dentro do saleiro, que não cumpre o seu propósito. Então, nós precisamos nos disponibilizar para o Senhor. Nós precisamos nos disponibilizar para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, para que venhamos a ser um sal eficaz, um sal que não fica guardado apenas. Nós não podemos ser somente pessoas que frequentam a igreja, leem a Bíblia só no domingo, oram só no domingo, mas não, nós temos que ter uma vida de sal atuante, o sal que realmente salga. Nós não somos agentes secretos do reino de Deus, nós somos sal e somos luz, e o Senhor quer contar conosco. Por isso que Ele te planta nos lugares onde Ele planta, por isso que você trabalha onde trabalha, por isso que você mora onde mora. Deus ele tem um plano estratégico com cada filho seu, de salgar onde ele plantou, de florescer onde ele foi plantado. E a luz do mundo, Jesus também fala, né, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isaías profetizou que o Messias seria a luz do mundo, seria a luz para os gentios, né? Isso aí está em Isaías 42:6, né? Você pode ler lá depois. E Cristo deu aos salvos, deu a mim e a você essa condição. Ele disse que nós somos essa luz agora, né? Nós somos a luz do mundo. A luz é um símbolo da salvação e da vida. Você pode ler isso também, entre outros textos, em Isaías 30:26. A luz ela é indispensável. Ela é indispensável para a vida do homem. Nós não conseguiremos viver em trevas, né? E por que somos luz? Nós somos luz porque nós somos responsáveis por mostrar o caminho da salvação ao mundo, né? Como um farol, né, que mostra lá no meio do mar, da escuridão, o farol ele mostra a direção, né, das pessoas para as embarcações. Nós somos cidade edificada sobre os montes, que pode ser vista mesmo que à distância. Então, nós estamos em evidência, nós somos luz e nós não podemos
como diz o texto, pegar, acender uma lamparina e colocar embaixo da cama. Ninguém acende uma lamparina para pôr embaixo da cama, né? A lamparina, ela é colocada no lugar alto. Você pode ver que a lâmpada da sua casa é colocada no teto para iluminar toda a casa. Então, nós somos responsáveis por mostrar o caminho. Nós estamos em evidência nesse sentido, né? As pessoas elas vão olhar para nós e ver que há a luz de Jesus e elas entenderem que esse é o caminho a seguir. A vida do discípulo que ama Jesus é como um farol, cuja vida aponta o caminho ao que está na escuridão. Então, a minha vida, a sua vida, ela é o caminho, ela é a luz que vai mostrar o caminho para aqueles que estão na escuridão. Homens e mulheres que seguem a Cristo devem viver e expressar diante do mundo a compaixão, a alegria, a pureza, a paz, as características do nascido de novo, as características do discípulo de Cristo, que realmente vão fazer diferença, né? Vão ser como luz no meio onde a gente é plantado pelo Senhor. Então, no final, Jesus fala assim brilha a sua luz, né? É necessário que a luz de Cristo brilhe por meio das nossas obras, pois elas revelam nosso estilo de vida. E aí o versículo 16 diz assim: assim, Jesus disse, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, deem testemunho, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Precisamos, nos nossos relacionamentos com outras pessoas, refletir a luz de Cristo, para que eles olhem as nossas obras e glorifiquem a Deus. Eles vão olhar para nós e vão dizer, realmente, é filho de Deus, realmente, Deus ele transforma, realmente eu posso também ser transformado pelo Senhor. Então, brilhe a sua luz, deixa a sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar, a luz de Cristo que está em você. Não é para colocar embaixo da cama, é realmente para brilhar, para ser como o farol, né, da humanidade. Portanto, os que refletem a luz de Jesus tornam-se referência para os perdidos. Você é referência para os perdidos da sua família, você é referência para os perdidos do seu trabalho, da sua vizinhança. Como é que você tem tratado essas pessoas? Como você tem refletido a luz de Jesus? É isso que o Senhor me fez refletir, pensar, né? Como temos tratado as pessoas que estão perdidas? Temos, no nosso trato com elas, mostrado compaixão, amor, paciência, interesse, refletido realmente o amor de Deus que está em nós para essas vidas, porque elas precisam achar o caminho. Eles estão perdidos porque precisam achar o caminho. A palavra de Deus diz que a criação ela tem uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo perdido, ele tem uma expectativa de que você, como filho de Deus, se manifeste como luz no meio das trevas. Amém? Todos nós cometemos erros, né? É verdade, a nossa natureza é uma natureza pecadora, porém, nós, como verdadeiros cristãos, nós precisamos lutar contra o pecado, negar a nossa vontade, para a gente se parecer com Jesus a cada dia, porque brilhar na prática é agir como Jesus agiria, né? Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nosso caminho, ele é como a luz do amanhecer, né? A cada dia nós vamos brilhando mais, nos parecendo mais com Jesus, até que ele venha. E essa evolução na nossa vida, ela realmente serve como um guia, como um farol para a vida das outras pessoas que precisam encontrar Jesus. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. Nós temos a luz
da vida, ele nos designou para sermos luz. Enquanto ele não vem, né? Enquanto ele não volta, nós somos luz aqui para a humanidade, né? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Em Efésios, nós precisamos viver como filhos da luz. Em Tito, o versículo, esse aí você dá uma olhadinha lá na sua Bíblia e lê o versículo completo. Título 3, versículo 8, ele mostra que o brilho da luz é visto por meio das obras. As pessoas elas vão ver as nossas obras. Em 1 Pedro também 2, versículo 12, abre lá e dá uma olhadinha. Mostra que o nosso viver honesto entre os gentios e as nossas boas obras, elas são observadas. Então, as pessoas, elas olham para nós. Não adianta a gente dizer assim, não olha para mim não, né? Olha para Jesus. Não, nós precisamos buscar viver de maneira que as pessoas olhem realmente para nós, porque elas vão olhar. Nós querendo ou não querendo, elas vão olhar, porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Há realmente um comissionamento de Deus para mim e para você, de ser luz na terra. Deus espera isso, né, de ser luz para a humanidade, porque o Senhor ele quer alcançar as pessoas. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade. E Deus ele vai usar a sua vida para isso, vai usar a minha vida para isso, nos diversos lugares onde nós nos relacionamos. E finalizando, né, para terminar, vamos refletir, porque da mesma forma que o sal pode afetar o ambiente para sempre, a luz deve ser usada corretamente para glorificar o Pai. O discípulo de Jesus deve assumir essa verdade de ser sal e luz para alegrar o coração de Deus e ver o seu reino avançando a cada dia. Nossas ações precisam revelar a fé que professamos, vida praticada. Nós não podemos nos contentar em declarar algo com a boca e ter outra vida, né? A palavra de Deus, ela nos leva a viver uma vida prática. O Espírito Santo quer que essas verdades sejam aplicadas na nossa vida. E nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos lutar realmente contra a nossa natureza, contra as nossas vontades, o nosso comodismo, para negar todas essas coisas e assumir esse papel. Você é discípulo de Jesus, assuma o seu papel de luz, assuma o seu papel de sal, né? Onde você está, pratique essa palavra. Não há pregação mais forte que uma demonstração prática do reflexo de Cristo em nós. Então não adianta pregarmos com muitas palavras, as pessoas elas vão ouvir as palavras, mas o que elas vão seguir é o nosso exemplo, né? O que vai validar, o que vai autenticar aquilo que a gente fala é o que a gente vive, né? Se nós somos sal e luz, isso tem que ser vida praticada. Amém? A igreja primitiva só conseguiu evangelizar o mundo porque os membros do corpo de Cristo daquela época, eles assumiram sua responsabilidade ministerial. E muitos pagaram com a própria vida, né, não negar Jesus. Para evangelizar o mundo da época, eles foram mortos, foram perseguidos, mas não deixaram de ser sal. Porque se eles tivessem desistido, o evangelho não te alcançaria hoje. O evangelho não chegaria até mim, até você. E hoje essa comissão é para nós. Hoje nós somos nós temos essa comissão do Senhor, né? Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouça.
né? O Espírito Santo traz essa verdade como uma verdade espiritual para mim e para você. E o Espírito Santo possa aplicar no teu coração essa verdade. Sejamos verdadeiramente sal e sejamos verdadeiramente luz. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te fortaleça, te leve a querer a cada dia mais refletir a glória do Senhor, assumindo esse papel de ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar para encerrar, Senhor, em nome de Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. O teu nome que está acima de todo nome. Nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça para sermos realmente sal, para assumirmos o papel de sal e de luz na terra, Senhor. Somos teus discípulos e queremos, ó Deus, que a nossa vida venha alcançar, Deus, outras pessoas, não com palavras apenas, mas com aquilo que vivemos por amor a Ti, com a nossa vida praticada por amor a Ti, com a transformação que o Senhor mesmo fez e faz em nós a cada dia. Amém. Amém. Até a próxima. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus.